É um prazer muito grande estar com vocês nesse ambiente de crescimento, porque existe uma troca muito valiosa, né? Todos nós saímos melhores do que quando entramos aqui. Isso que eu acho sensacional, né? Melhorar um pouquinho mais a cada encontro que a gente tem. Mas vamos lá, dar continuidade à nossa última aulinha sobre pensamento crítico. E esse é um slide que eu sempre começo qualquer aula introdutória, justamente para a gente nunca se esquecer que o pensamento crítico nada mais é que a nossa forma de pensar e criar realidades. Então, eu sempre reforço, porque várias informações são importantes de serem reforçadas, certo? E lá na primeira aula, pessoal, eu vim com esse slide justamente para a gente ampliar um pouco mais a nossa visão do porquê estudar o nosso pensamento crítico, porquê aprimorar, porquê melhorar o nosso pensamento crítico, né? E de uma forma geral, né, justamente para a gente melhorar as nossas lentes, né? Porque o pensamento crítico são as lentes com que vemos o mundo. Eu gosto muito dessa frase porque, dependendo da forma que a gente olha para as coisas podem mudar. Então, tudo pode ser diferente de acordo com a nossa forma de olhar, certo? Então, isso eu quero sempre reforçar. Falando em reforçar, vai ser importante resgatar alguns conceitos para a gente finalizar essa introdução ao pensamento crítico. Eu mencionei 3 palavras-chave no decorrer das nossas aulas: o significado, conexão e atitude, né? Uma leva à outra. Todas elas se correlacionam, são importantes, atuam em conjunto, mas para a gente passar por esse processo, né, de evolução do nosso pensamento crítico, a gente tem que entender, como a gente, né, viu nas aulas anteriores, esse processo que envolve cada uma dessas 3 palavras, certo? E, de uma forma geral, a gente melhora o nosso pensamento crítico justamente porque novos conhecimentos trazem um despertar de consciência, aumenta a nossa consciência, né? E, ao aumentar nossa consciência, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, a considerar contextos, né, baseado nessas novas percepções que a gente não tinha percebido antes. Então, a gente amplia a nossa visão do mundo e do todo. É como se a gente enxergasse de uma forma expandida. A gente tinha uma visão mais limitada, a gente começa a expandir, ter uma visão do todo, certo? Por isso que, ao virar essas chaves, a gente abre um universo de novas possibilidades, ok? Então, esses são os motivos, né, de a gente entender as importâncias, os porquês da gente se desenvolver. Né? E todo esse nosso desenvolvimento, qualquer área que a gente queira considerar, tem origem no pensamento crítico. Bom, e eu trouxe esse slide lá na primeira aula também, né, que é uma frase do Einstein que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né, pois tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, se o pensamento crítico, a nossa forma de pensar e criar realidades, né, a gente executar, colocar tudo isso em prática, envolve essa questão de visão, de consciência, como eu mencionei anteriormente, né, de nos permitirmos enxergar as coisas com outras lentes, outros olhos. Né? E só fazendo isso que a gente consegue considerar, né, que existe muito mais coisa do que a gente imagina. Então, só fazendo isso a gente consegue expandir esse nosso universo, né? Expandir a realidade das coisas e sair essa gotinha, né, como eu gosto de falar, que a gente acha que é o mundo. Ele é muito maior, certo? Bom, então, voltando a falar de decisões, nós encerramos, né, a aula anterior falando de decisões também, e para dar continuidade, eu quero trazer uma frase muito importante, que é dentro daquele contexto de orar e vigiar, e da gente cuidar, o ato de cuidar com mais qualidade de tudo relacionado a isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, a frase é justamente essa que vocês estão vendo: cuide para que a vida não estagne e pereça por conta da inflexibilidade de nossas convicções. Então, reforçando, pessoal, né, a gente tem que cuidar para que a vida, né, não fique naquela condição mais do mesmo todos os dias, a gente vivendo o mesmo ano, né, várias vezes, a gente paralisado, né, estagnado, isso que significa a palavra estagnar, e que a gente não pereça, né, porque tudo que não evolui
aos poucos vai deixando de existir. Então, visto que estabilidade não existe, tem várias frases famosas que mostram essa questão de evolução e que vida é movimento. Tá? E muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito, e também, né, a gente acaba fazendo o que não deve ser feito, como nós vimos em outras aulas, por causa de nossas convicções, de coisas que a gente acredita, né, e que muitas vezes são justamente essas coisas que estão nos limitando. Então, a gente tem que trabalhar em equilíbrio, buscar mais harmonia, né, entre as coisas que a gente considera para tomar nossas decisões. Porque quanto maior for essa inflexibilidade, quanto mais rígido nós somos, né, a gente acredita tanto nas nossas convicções que a gente acaba deixando de viver uma vida muito mais próspera em todas as áreas daquela roda da vida que geralmente eu gosto de mostrar. Tá? Bom, continuando esse processo de tomadas de decisões, uma coisa que eu sempre gosto de trazer à tona são perguntas, certo? E nessas perguntas, a gente tem que repensar, refletir de forma de maior qualidade, pessoal, com maior qualidade, né, nessas ações de repensar, refletir, né, e palavras do gênero. Ok? E a gente só consegue fazer isso com mais qualidade desenvolvendo o nosso pensamento crítico. Por isso que uma das melhores formas de desenvolver o pensamento crítico é questionar, certo? É nós perguntarmos, mas com real interesse de compreensão. Né? Então, trazendo essa pergunta novamente, que nós trabalhamos na aula passada, né, você faz ou deixa de fazer algo por obrigação ou por escolha? Então, na aula anterior, eu defini essa questão de obrigação. Né? A gente faz algo por falta de opções e por escolha, quando a gente faz algo, né, a gente tem opções e a gente escolhe aquilo que faz mais sentido para a gente, certo? Então, não vou trabalhar esses conceitos novamente aqui, só quero trazer essa pergunta para resgatar o que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Mas aí o mais importante vem isso que eu acabei de falar. Né? Ao longo de todo esse processo de tomadas de decisões, você está sendo flexível ou rígido em relação às suas convicções, em relação ao que você acredita. Né? E quando eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, pessoal, e quando eu falei também sobre questionamento, é porque é um assunto complexo, é um assunto mais delicado quando a gente fala de convicções, de coisas que a gente acredita, né? Quando a gente fala de crenças limitantes, porque cada pessoa tem seu jeito de ser, agir e pensar. Por isso que é importante o autoconhecimento. E o desenvolvimento do pensamento crítico, né, traz o autoconhecimento como consequência, como um resultado, certo? Mas quando eu falo aqui de ser mais flexível, pessoal, é justamente para a gente cuidar melhor de todo esse processo de tomada de decisão. Lembra que eu falei, poxa, a gente cuidar melhor da qualidade da análise que a gente está fazendo, né, da qualidade dos dados que nós vamos analisar, porque o processo consiste, de forma resumida, em analisar, interpretar, tirar conclusões. Uma vez que você tirou conclusões, né, ou já pegou uma conclusão pronta, que é o que acontece muito hoje em dia, né, e já existem vários pontos falhos, vamos dizer assim, falhos entre aspas, tá? Mas quando a gente não se preocupa com a qualidade das conclusões que nós estamos pegando já prontas, mas seja elas, né, concluídas por nós ou por outras pessoas, por terceiros, nós temos que avaliar com qualidade, né, para dar significados de qualidade, porque é os significados que vão determinar nossas possíveis condutas, né, as nossas tomadas de decisão propriamente dita, que vai determinar os nossos comportamentos no dia a dia, certo? Então, é daí que tem que ver essa flexibilidade, certo? E dando continuidade, eu falei, né, sobre critérios e princípios e valores, né, a gente estabelecer critérios, né, baseados em princípios e valores para nos conduzirmos ao longo de todo esse processo que eu acabei de mencionar, certo? Até culminar nos nossos comportamentos e ser fiel à metodologia que nós estamos trabalhando, né, dentro dessa nova versão que nós queremos nos tornar, né, cada vez melhores, uma versão melhor, né, um pouquinho melhor a cada dia e assim por diante. Né? Então, entra aquela questão de sensatez, bom senso, né, baseado naquilo que você definiu que é melhorar, né, independente da área da vida, qual for o seu interesse de melhoria, a gente ter essa fidelidade com aquilo que nós estamos propondo para nós mesmos.
Tanto que eu sempre costumo dizer, né, e a gente ouve muito por aí, justamente aquele que é um dos maiores desafios do ser humano, né, que é realmente fazer cumprir as nossas palavras, né, e os nossos comportamentos sejam correspondentes às nossas palavras, certo? Mas, enfim, fiz toda essa parte introdutória para a gente começar a falar sobre projeção dos possíveis cenários, ok? E, pessoal, estou vendo aqui, vocês estão me ouvindo bem? Porque está falando que o som está meio ruim. Eu vou um momentinho só. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer, pessoal. Tá muito... Só dá um retorno para mim. Tá muito baixo ou tá cortando? Ô Marcelo, parece que a Oi? fonte de microfone, o som está saindo, mas talvez não da fonte que você queira. Deixa eu fazer algumas coisas aqui para ver se eu consigo melhorar. Mas o som tá alto ou não, Júlio? Só para eu ter esse feedback. Ele tá, mas quando você... Mas está distante. No início da aula o som tava melhor. Ah, daí caiu. Já aconteceu isso antes, achei que tivesse resolvido. Mas deixa eu ver aqui rapidinho a questão. Um momentinho só, pessoal. Vou fechar aqui também a porta para ver se melhora. E tentar falar um pouco mais próximo também. Bom, não sei se melhorou ou não, mas vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui, porque o meu computador já tinha dado essa questão de áudio, o técnico falou que tinha resolvido, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho mais alto aqui também, tá, pessoal? Então, não interprete errado a minha entonação, vamos dizer assim. Mas dando continuidade, vamos lá. A gente estava falando sobre a projeção de possíveis cenários, né, para tomadas de decisões. Foi a aula anterior, eu encerrei justamente nessa questão. Então, a gente vai falar de uma forma um pouco mais prática, com questionamentos, como eu falei. Uma das melhores formas para a gente desenvolver pensamento crítico é fazer questionamentos. E dentro dessa projeção dos possíveis cenários, a gente tem que ter clareza. Em outras aulas a gente falou um pouco sobre clareza também, a importância de clareza para tomada de decisões, né? E quando a gente for tomar decisões para qualquer área que seja dentro daquelas grandes áreas representadas na roda da vida, que a gente utiliza muito, nós temos que ter clareza sobre os caminhos que estão à nossa disposição. Então, nessa projeção de possíveis cenários, a primeira coisa é identificar, ok, quais são os possíveis caminhos que eu posso seguir, ok? Ao identificar os possíveis caminhos que a gente pode seguir, a gente começa a ver a diferença entre eles. Porque senão as nossas decisões ficam aleatórias. A gente vai tomando as decisões de acordo com as coisas que vão aparecendo, por exemplo. Sem critérios bem definidos, como eu mencionei anteriormente, principalmente a gente definindo critérios com princípios e valores, a gente acaba dentro daquela frase, né, que eu particularmente não gosto muito pela interpretação, né, negativa da frase, mas deixa a vida me levar. Né? Então, esse contexto deixa a vida me levar, nem sempre, né, a vida vai levar a gente para os melhores lugares, né, para os melhores cenários. Mas, enfim, né, ter a clareza justamente para a gente ver a diferença entre os caminhos. Né? E as diferenças em todos os aspectos. E através dessas perguntas que eu vou fazer aqui, a gente vai começar a ter mais clareza, ok? Porque lembra que no processo de tomada de decisão, né, a gente decide, né, uma das definições de decisão, que foi a que eu trouxe aqui, tem várias, mas é um processo de redução de incertezas. Lembra que eu falei que a incerteza, né, deixa a gente indeciso, e a indecisão nos paralisa? Tá? Então, dentro desse contexto que a clareza é importante, só para resgatar alguns conceitos para a gente continuar. Mas vamos lá. Então, a primeira questão é, né, clareza
sobre aqueles caminhos que você não quer seguir, que não faz sentido para você, né? Aí tem a ver com significado. Como cada pessoa tem seu jeito de ser, agir e pensar, né? Essas decisões têm a ver, né, com a realidade de cada um. Porque cada um vai dar um significado para algo, certo? A gente, em outras questões mais para frente, a gente vai falar melhor sobre isso. Né? Mas tem que fazer sentido. Ok? Então, a primeira coisa que é mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim, para as pessoas, é saber o que você não quer, o caminho que você não quer seguir. Né? E escrever os porquês de não segui-los, entender o motivo, né, do porquê você não quer seguir aquele caminho, reduz a incerteza. Então, quando você coloca os possíveis cenários, você identificou primeiro, tá, os possíveis caminhos, você vai colocar ali, né, quais você não quer e determinar o porquê você não quer seguir aqueles caminhos. Isso tem que estar claro para você. Né? Então, fazendo isso, a gente começa a reduzir as incertezas para facilitar a nossa tomada de decisões. A nossa busca por tomar melhores decisões, ok? Outra coisa, dos caminhos que sobraram, você determinar, definir aqueles que você não quer seguir, com os motivos bem claros, como eu mencionei anteriormente, né, você tem que responder para cada um dos que sobraram. Né? Por quê e para que você seguiria por esses caminhos? Então, aqui é o contrário da pergunta anterior. A pergunta anterior a gente utilizou para excluir aqueles caminhos que não nos interessavam. Aqui a gente quer, desses que sobraram, né, o que te interessa. Certo? Então, por que você seguiria esses caminhos? Então, quais os custos de cada caminho, ônus e bônus, né, de seguir cada um, o preço a ser pago para você percorrer cada um desses caminhos. Então, é ter clareza dos riscos e benefícios, né, que cada um desses caminhos podem trazer, justamente para você reduzir as incertezas. Então, ter essa clareza dos riscos e benefícios gera redução de incerteza também. E vai nos auxiliar a melhores tomadas de decisões, ok? Outro ponto. Aqui eu vou usar um termo, pessoal, que a gente usa muito no mundo dos investimentos e negócios, que é suitability, né, que tem a ver com visão, compreensão e consciência. A gente está falando de tomada de decisões, então tem que estar claro para a gente. Né? Visão, compreensão, consciência nos traz clareza. Então, é uma avaliação de risco. Esses caminhos, né, que sobraram, essa análise que a gente fez antes, né, do preço a ser pago, do ônus e bônus, né, fazer uma avaliação de risco e você se conhecer. Aí que vem a importância do autoconhecimento para você agir de acordo com o seu perfil, com a sua realidade. Porque muitas vezes, se a gente não tem essa clareza, né, do que a gente quer, né, no nosso processo, né, individual, né, se a gente não tem isso muito bem definido, a gente começa a adotar, né, os critérios de outras pessoas, os princípios e valores de outras pessoas, a se basear, né, em pessoas que perfis diferentes do seu, com realidades diferentes das suas, né, para começar a tomar decisões. E onde vocês acham, né, que isso vai nos levar? Se a gente não está com nossos critérios bem definidos, está usando de terceiros, por exemplo. Aí que vem, né, as dificuldades, daí que muitos problemas se intensificam, né, por causa de tanta indecisão que a gente acaba fazendo coisas que outras pessoas estão determinando, não determinadas pela gente. A gente não está exercendo no nosso processo de tomada de decisão o nosso livre-arbítrio. Nós não estamos escolhendo verdadeiramente, não é uma escolha verdadeiramente nossa, é uma escolha de terceiros. Então, os outros estão escolhendo pela gente. E aí depois a gente se questiona, a gente se pergunta por que está tão difícil, por que está tão complicado, por que está acontecendo isso ou aquilo, entendeu? Por isso a importância de nós definirmos critérios baseados em princípios e valores nossos, né? Trazer essa clareza. Então, a gente tem que se conhecer. Então, nesse processo, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, é justamente um processo de autoconhecimento, para que a gente exerça o nosso poder de escolha, para que a gente exerça o nosso livre-arbítrio. Né? E aí, a vida vai fluir de uma forma muito melhor, porque a gente está seguindo o fluxo da vida como ele deve ser, né? Baseado, né, no nosso eu interior. Entendeu? Então, uma coisa é a gente seguir exemplos,
né, se basear em exemplos de qualidade, lógico, né? Nós estamos falando de pensamento crítico, a gente está, né, falando em tomar as nossas decisões, nos influenciarmos por fontes de cada vez mais qualidade, certo? Mas, lógico que a gente pode se inspirar, se motivar por várias coisas, né? Mas aquilo tem que ser, né, adaptado à forma de cada um ser, agir e pensar, ao perfil de cada um, à realidade de cada um, como eu mencionei, tá? Então, eu só quis reforçar isso porque é muito importante. E ao fazer isso, pessoal, na hora que você fez aquela avaliação de risco, e por que é importante essa avaliação de risco? Porque, de repente, eu tenho um perfil, eu, Marcelo, tenho um perfil, uma realidade, que, de repente, eu posso enxergar uma situação, né, um caminho a ser percorrido como um caminho arriscado para mim, mas para várias outras pessoas pode não ser. Para várias outras pessoas, aquilo não representa um risco, porque a pessoa, né, já tem uma visão, uma compreensão, uma consciência diferenciada, mais expandida, né, aumentada daquela situação, e que aquele risco para ela não representa mais um risco. Né? Por isso a importância, né, dessa questão da visão, compreensão e consciência. Então, muitas vezes, a gente acha um monte de coisas arriscadas em nossa vida, porque a gente não conhece, porque a gente, né, não tem informação. E como ser humano, a tendência é ter medo do desconhecido, né? Cara, basta conhecer. É algo que eu gosto muito, que eu vejo em vários lugares sendo trabalhado também, é essa questão, poxa, né, se alguma coisa ainda não aconteceu, que você quer que aconteça, né, nessa questão de desenvolvimento, performance, né, poxa, é algo que você ainda precisa aprender. Dentro desse contexto, né, do medo do desconhecido, medo do novo, que acaba nos paralisando, como eu mencionei na aula passada também, né, nos trava, e a gente acaba fazendo a escolha daquilo que a gente já conhece, daquilo que é familiar. Por isso que a vida das pessoas muitas vezes ficam naquele mais do mesmo, né? Então, né, naquele círculo, como eu mencionei anteriormente. Né, justamente porque as pessoas, em vez de, né, tentar obter mais conhecimento, para entender melhor, eu estou com medo disso, representa um risco para mim? Por quê? Deixa eu entender melhor. Mas o que é isso, na verdade? Então, vem aquela atitude que é uma reação automática, maléfica, na maior parte dos casos, da gente negar o que foge do nosso padrão, negar o que a gente não está acostumado. Então, é disso que eu estou falando aqui. Né? Quando eu falo fazer essa avaliação de risco, para você entendendo ali, depois você vai, né, como está aqui escrito no slide, dar notas, fazer um ranking, né, dos caminhos, né, que você está analisando de acordo com esses riscos. E ao fazer isso, né, vai reduzir suas incertezas, está te ajudando no processo de tomada de decisões, ok? E ao mesmo tempo, pessoal, você vai começar a identificar, né, por isso é importante de colocar no papel, né, de deixar tudo isso bem definido, porque de repente você vê alguns riscos e se você buscar conhecimento sobre aqueles assuntos, né, que na sua percepção atual está te trazendo riscos, a hora que você tem o conhecimento, pode deixar de ser um risco. Né? Só que é importante você passar por esse processo, né, para você, né, se esclarecer e ter essa visão, compreensão e consciência ampliada. Né? E não simplesmente, né, pegar ideias prontas de terceiro. Aí, recapitulando o que eu falei anteriormente, não tem problema nenhum a gente, com fontes de qualidade, né, se inspirar, modelar, seguir exemplos, tudo isso faz parte do processo de tomar a decisão. Mas tem que ter o nosso ali no meio, entendeu? Mas, enfim, dar notas, fazer um ranking dos caminhos de acordo com o risco, certo? E pensar, poxa, ok, os riscos são esses. Então, se tudo der errado, quais as consequências, o preço a ser pago, né? E trace o pior cenário. Dentro desses riscos aqui, o que pior pode acontecer? Se eu pegar o caminho A, B, C ou D, né? Como eu já defini os riscos, né? Tenho consciência deles, certo? Dei uma nota, né, desses riscos, quais aqueles que eu mais me preocupo, vamos dizer assim, tá? Ok, você colocou através de nível de intensidade de risco, que aquilo representa para você, certo? Então, se tudo dá errado, quais são as consequências? Então, trace o pior cenário. Né? O pior cenário possível dentro dessa análise que você está fazendo, qual seria?
E muitas vezes, pessoal, sabe o que é interessante? Sabe qual é o pior cenário? É a gente continuar a realidade que a gente já tem hoje. Então, quantas coisas a gente deixa de fazer, que a gente gostaria, a vontade até tem, mas a gente é inibido por esses medos, né, dos possíveis riscos. Só que se a gente fizesse uma análise mais profunda, uma reflexão, né, um pouco melhor, como a gente está propondo aqui, de repente a gente chegaria a essa conclusão: poxa, ok, se tudo dá errado, eu continuo igual. Lógico que vão ter casos, poxa, né, que vai ter riscos reais, né, envolvidos, que você pode, né, terminar, né, em uma condição pior do que começou. Por isso a importância de fazer essas análises, né? Mas a análise é importante, porque, gente, quando a gente conversa sobre decisões pontuais dentro da realidade de cada um, a gente observa diariamente as pessoas deixando de fazer coisas que gostariam, né, por medos que, na verdade, se fizesse uma análise como essa, veria, cara, não tem nenhum risco, na verdade. Tá? O risco está na minha mente, na minha análise, interpretação, tirada de conclusão. Eu concluí que aquilo é um risco, mas se eu pensar de verdade, né, seguindo esses modelos aqui, tem vários outros, aqui são algumas propostas de solução, certo? Aí eu veria e falo, poxa, né, não tem por que temer, porque tudo continua igual. Então, o risco, na verdade, né, é você não escolher um caminho, é não percorrer esse caminho, porque vai continuar igual. Né? Então, esse é o risco. Né? Então, enfim, acho que vocês entenderam o recado aqui deste slide, certo? Mas, dando continuidade, ter clareza, né, da sua disposição para duas principais coisas. Nós estamos falando de riscos aqui, do preço a ser pago, né, do caminho a ser percorrido. Você lembra daquela famosa frase? Uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é percorrer o caminho. Então, nós falamos, né, aproveitando essa frase, nós falamos aproveitando essa frase, nós falamos da fase de identificar os possíveis caminhos, primeiro passo, que estão disponíveis para você naquele momento. Né? E ao fazer isso, num primeiro momento, você identificou, vou dar um exemplo aqui fictício, você identificou 5 possíveis caminhos naquele momento. De repente, mais para frente, né, conforme você vai praticando isso, aprendendo coisas novas, se você para fazer esse processo novamente, em vez dos 5 que você já tinha enxergado antes, você pode enxergar em um outro momento mais para frente 3 novos caminhos, 5 novos caminhos. Ao invés de 5 que você tinha anteriormente, você tem 10 agora, certo? Tudo isso trabalhando no pensamento crítico. Né? Mas a segunda fase, depois de identificado, né, esses caminhos, é você ver essa questão, ok, agora eu tenho que percorrer, qual vai ser a minha tomada de decisão, qual que eu vou percorrer? Né? E dentro disso que vem esse slide aqui, né, a gente ter clareza da nossa disposição em percorrer o caminho. Primeiro, né, disposição para pagar o preço, para fazer as coisas acontecerem, ou seja, para percorrer verdadeiramente o caminho que você escolheu, e também para pagar o preço caso as coisas não aconteçam como você esperava. Por isso é importante traçar os piores cenários, lembra que eu falei? Poxa, se não dá certo, e aí? Né? Então, ter clareza disso, ter clareza de como vai ser a sua atitude, pessoal. Então, a gente vai fazer isso para ambos os preços, a gente ter clareza sobre as atitudes, a forma que a gente vai lidar, se caso um ou outro cenário aconteça. Então, nessa projeção de cenários, a gente identifica várias coisas que podem acontecer. Né? Em vez de parar aí, a gente fala, ok, se isso acontecer, quais seriam minhas atitudes, como eu lidaria com isso? Porque toda vez que você traz clareza para cada um desses pontos, pessoal, a gente reduz nossas incertezas, a gente fica menos indeciso, e aí a gente começa a executar, a gente começa a partir para a ação. Aí que vem a atitude, certo? Porque ao longo de todo esse processo, nós estamos fazendo o quê? Tá? Fora essa avaliação de uma forma geral, mas ao fazer essa avaliação, nós estamos dando significados. Ao dar significados, né, as clarezas vão aparecendo, a gente vai se conectando de forma muito mais forte com essas possibilidades, com a decisão que a gente vai tomar. Né? E quando a gente vai fortalecendo nossas conexões, que vem a atitude. Certo? Então, isso que a gente tem que ter em mente. E aí, em uma das aulas, eu comentei também sobre, né, tinha colocado 2 exemplos de questões, uma delas era essa daqui. Você toma suas decisões com medo de que algo aconteça
ou você toma suas decisões com fé de que algo aconteça. Então, ele tem que ter um equilíbrio entre as duas. Ambas são importantes. A gente não tem que criar rótulos, não tem que ser 880, né? Não tem que só agir nos extremos. Tudo na vida é equilíbrio, é harmonia, é sintonia, né? Mas a gente tem que trazer clareza, né, para essas duas perguntas e para respostas. Então, ao longo de todos esses exemplos que eu dei anteriormente, de uma forma mais prática para nos ajudar nas nossas tomadas de decisões, ao dar esses significados, né, ao passar por esses processos, a gente vai enxergar com mais clareza, né, o que está dominando. Nós estamos em equilíbrio entre, né, o medo e a fé, ou algum deles está dominando? Porque muitas vezes, se a gente não cuida da qualidade desse processo, a gente passa uma vida baseada no medo. Nossas decisões são todas baseadas no medo de que o risco aconteça, de que algo dê errado. E se a gente passasse realmente, verdadeiramente, por, né, um processo simples como esse, que eu acabei de colocar aqui como sugestão, né, a gente teria mais clareza. Né? E aquilo que era medo, a gente viu, poxa, né, não é aquilo que eu pensava. Aí que vem a flexibilidade. Por isso que eu falo, né, a flexibilidade que a gente tem que ter é para fazer essas avaliações. Né? E não simplesmente agir daquela forma, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e ponto. Né? Isso é sinal do quê? De baixo pensamento crítico. Então, né, baseado em tudo isso, quão flexível você está sendo, né, em suas reflexões, né, para tomar as decisões, para fazer o que você faz todos os dias. Por isso que eu gosto de usar o termo micro decisões diárias, certo? Então, dando continuidade, seja destemido na busca daquilo que coloca sua alma em chamas. Eu adoro essa frase, pessoal, né, porque ela mexe de uma forma comigo, porque ao longo de toda a minha vida, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostaria, porque eu não fazia esse processo, por exemplo, que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu acabei me privando, né, de várias coisas, né, que eu gostaria, mas por causa do medo. E hoje eu olho, né, e faço esse retrocesso, vamos dizer assim, não retrocesso, não é a melhor palavra para utilizar, mas é como se eu voltasse no tempo para enxergar os cenários daquele momento, daquela época, como se eu fizesse uma projeção para o passado, né, e visse eu, Marcelo, de fora, né, tomando as minhas decisões. Né, e eu hoje, né, o Marcelo de hoje, do futuro, indo para o passado, olhando, tomando minhas decisões, falo, nossa, não, mas por que essa preocupação? Mas por que esse medo? Olha, né, aí a gente começa a identificar a nossa forma de pensar, né, e como que aumentar a nossa visão, as coisas começam a mudar. Né? Aquela questão que eu trouxe, a frase do Dr. Wayne Dyer, mude a forma que você olha as coisas, que as coisas que você olha mudarão, certo? Então, essa é uma frase que eu gosto muito, como mencionei. Ótimo, a Graciele colocou aqui no chat, isso mesmo, retrospectiva, ótimo. Bem, isso era essa palavra que eu queria falar naquele momento. Muito obrigado. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Tem bastante coisa para falar. Bom que eu dei uma agilizada aqui. Mas aí, pessoal, em algumas aulas, a gente viu, não, anteriores, né, que me recordo, essa questão, essa analogia que eu fiz com as 5 fases do luto, né, que a gente praticamente conduz nossa vida, muitas vezes, né, andando em círculos entre essas 4 fases iniciais. E eu mencionei, poxa, só a hora que a gente passa por todas essas fases, né, e aceita, é que a transformação começa a acontecer. Então, só através da aceitação tudo começa a acontecer. Então, eu vou entrar agora aqui, pessoal, né, nessa parte dos sentimentos. A gente já falou um pouco em outras aulas, eu sempre menciono, poxa, significado e sentimento caminham juntos, ok? Então, a forma como a gente está se sentindo pode determinar vários significados que a gente dá para os mais variados acontecimentos, situações, por causa do nosso sentimento. Se naquele momento a gente estivesse sentindo de uma forma diferente, né, a gente não daria determinados significados. Isso acontece nos 2 sentidos, vamos dizer assim. Da mesma forma que, ao dar determinado significado, ao atribuir determinado significado a uma situação, a uma condição, a um acontecimento que seja,
por causa do significado que a gente deu, aquilo vai despertar um sentimento na gente, certo? Por isso que eu falo que eles são interligados, é uma via de mão dupla, certo? E aqui eu trouxe só essa imagem para mostrar, né, vários tipos de sentimentos que a gente pode ter, ok? E aí eu quero dividir, né, mostrar que a nossa vida, esse sentimento faz parte, né? A gente vive oscilando entre os mais variados tipos de sentimentos, ok? A questão, né, é quando as pessoas acham que para ser feliz, né, para a vida como um todo, né, ser vida, vamos dizer assim, só tem que ter coisas boas. Então, essa interpretação já é uma interpretação um pouco equivocada, porque, poxa, né, todos os sentimentos fazem parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com eles, quando eles aparecem, certo? Então, pegando esse exemplo, como eu falei, a gente passa por várias oscilações, né? Isso às vezes acontece ao longo do dia, né? Ao longo da semana, ao longo dos meses. Então, cada um, como eu mencionei anteriormente, tem seu jeito de ser, agir e pensar, certo? Dentro desse contexto, qual que é o problema da maioria das pessoas? Eu já dei uma dica, vou dar outra. Então, olhe bem para a imagem, vou dar a primeira dica. Pegaram a primeira dica? Aonde está o problema? Já enxergaram? Vou dar a segunda dica. Estão enxergando onde está o problema? Então, para ficar bem evidente, o problema, pessoal, está nas barreiras que a gente cria, no bloqueio que a gente cria, né? E cria um ciclo automático, que é o automatismo maléfico que eu falo, que muitas pessoas ficam nesse automatismo maléfico porque não se desprende de vários tipos de sentimentos, né? E está vibrando, né? Porque cada um desses sentimentos tem uma energia, tem uma vibração. Vou entrar em detalhes, mas está vibrando de tal forma que daí não consegue sair daquele ciclo vicioso. Daí vai ter sempre as mesmas reações automáticas, que é o automatismo maléfico, por muitas, né, boa parte das vezes. Então, esse ciclo vicioso do automatismo maléfico, né, muitas vezes a pessoa passou a vida inteira daquela forma. Né? Não veio uma aceitação para que isso seja trabalhado, porque a pessoa trabalha isso. Então, se não veio aceitação, continua naquele ciclo. Então, como que vai ter alguma mudança, que quer que seja, que essa pessoa esteja em interesse de melhorias, tá? Então, a gente não pode bloquear esse fluxo. E nossas convicções, nossas crenças, muitas coisas que a gente acredita, né, é que geralmente, às vezes, bloqueia, né, esse fluxo. Ok? Então, estou falando de forma bem resumida aqui, tá, pessoal? E aonde que vem o significado? Né? Para romper essas barreiras que a gente cria, esses bloqueios que a gente cria, né? E deixar as coisas fluírem novamente. Né? Nos desprender, né? nos livrar daquelas correntes, daquelas amarras, né? Que muitas vezes está nos prejudicando. Certo? Então, os significados, e é aquilo que eu já falei, as palavras-chave. Né? Vai nos trazer mais conexão, que muda as nossas atitudes. Então, enquanto, né, a gente está conectado, vamos dizer assim, a baixas energias negativas e tudo mais, quão flexível a gente está sendo para os acontecimentos da vida? Quanto a gente realmente está parando para passar por todo esse processo de pensamento crítico, como eu mencionei? Então, às vezes, a pessoa nem se permite, porque ela está naquelas 4 fases iniciais, como eu mencionei. E a mais comum de acontecer é a negação. A pessoa ignora, negligencia, menospreza, um monte de informação que está ali disponível para qualquer pessoa, né, para ela se trabalhar um pouquinho. Vou repetir, para ela se trabalhar um pouquinho. Aquela questão do autoconhecimento. Né? Então, enfim, né, não quero entrar em detalhes aqui, mas é essa palavra, né, que ao a gente aceitar, entrar, né, naquela fase da aceitação, que as coisas começam a fluir, que as coisas começam a acontecer, porque a gente se permite. Então, o pensamento crítico, que é a nossa forma de pensar e criar realidades, para que isso aconteça, melhorias aconteçam, a gente tem que se permitir passar pelo processo. É uma escolha, né, como mencionado. E antes de finalizar, pessoal, eu quero fazer uma rápida revisão. Eu fechei essa questão de tomada de decisões, do processo de tomada de decisões, né, de uma forma resumida também, né, em função da quantidade de aulas que a gente tem. Então, é uma questão que limita a gente trabalhar de forma mais profunda. Mas é suficiente para quê? Para a gente entender os motivos,
né? Tem que começar por algum lugar, tem que fazer sentido, né, de alguma forma para a gente, por que que eu preciso aprender isso, né? O que que isso vai trazer de benefício para mim, para a gente realmente se conectar. Porque ao fazer isso, toda essa nossa introdução para essas 5 aulas que nós tivemos nesse mês de janeiro, é justamente para, né, despertar esses significados, para a gente dar significados, né, de quanto isso pode ser importante para a nossa vida, para que a gente se conecte melhor a um monte de outras coisas. E ao se conectar melhor com um monte de outras coisas que fazem sentido para cada um de nós, né, de acordo com as suas individualidades, seus de ser, de pensar e tudo mais, né, a gente começa a ter mais atitudes para que as melhorias aconteçam na área de interesse de cada um. Certo? Mas aqui uma rápida revisão. Para fazer essa rápida revisão, eu vou utilizar algumas imagens originais, né, dos livros que eu utilizo, né, são as principais referências, que é do Richard Paul e da Linda Elder, que trabalham, né, já há mais de 40 anos em pensamento crítico. Está em inglês. Mas vamos falar rapidamente, porque tudo isso que está aqui a gente já viu de forma resumida nas outras aulas. E depois eu coloco uma imagem, né, em português para linkar tudo isso, e é uma imagem que com certeza a maioria de vocês já conhece, já viram em inúmeros lugares, tá? Mas enfim, aqui são as 3 funções principais da mente, né? Que é o pensar, thinking, né? Que é o sentir, feeling, e de querer, desejar, que é o waiting, né? Que você espera por alguma coisa, tanto que ele tem. No fim, que a gente, né, tipo, aquilo que faz senso, né, no mundo, a nossa visão que a gente tem do mundo, então, os julgamentos, nossas percepções, análises, nossas clarezas das coisas, tem várias coisas ali. Então, todo aquele processo que eu mencionei, a gente vai analisar, interpretar, tirar conclusões, né, dar significados, né, ao dar significados, né, ver as possíveis condutas. Tá nesse primeiro quadrante aí. O sentimento, eu até falei um pouco de sentimento agora para resgatar isso, para fazer mais sentido essa imagem. Né? Então, os sentimentos dizem como nós estamos nos sentindo. Né? E aí tem vários tipos de sentimento que eu mostrei nas imagens anteriores. E a questão que a gente quer, do que a gente deseja. Então, tem várias palavras, nossos objetivos, desejos, propósitos, né? Intenções, valores, motivos. Tem inúmeras palavras que, né, que a gente pode utilizar, que se enquadram aqui. Tá? Dito isso, pessoal, o nosso pensamento é que controla todo o resto. O nosso pensamento é o que nos controla. Né? Controla, ali do lado esquerdo, vocês estão vendo as emoções, nossas emoções, certo? Então, o que a gente pensa, a forma que a gente interpreta as coisas, faz todo aquele processo que eu mencionei anteriormente, pode definir nossas emoções. Se a gente não tem controle sobre aquele processo, né, a gente não tem controle sobre nossas emoções. Então, como que a gente vai lidar com nossas emoções, né, se a gente não controla nem nossos pensamentos? E aqui a palavra controle é entre aspas, tá, pessoal? Então, essa questão de controle é a gente aprender a lidar melhor, a gente ser mais consciente dos nossos pensamentos, daquilo que está na nossa mente. Né? Porque tem muitos pensamentos que a gente controla, vem simplesmente. A questão é como lidar com isso. Por isso que a gente fala que a gente controla realmente. A gente vê muitos neurocientistas falando isso, que a gente controla realmente é o nosso foco. Nosso foco está sob o nosso controle, onde a gente coloca o nosso foco. Né? E a gente controla os nossos comportamentos. Então, a nossa atitude perante o que acontece. Né? Tudo demais, a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor. A gente não tem 100% de controle, por isso que eu falei controle entre aspas, tá? Na forma de lidar melhor. E da mesma forma, o nosso pensamento controla nossas decisões. Então, todo esse processo que a gente viu ao longo das aulas, né, até chegar ao significado, nossas possíveis condutas, aí a gente vai escolher, dentro daquelas possíveis condutas, a gente vai escolher nosso comportamento. Tá? Se a gente está aumentando o nosso grau de pensamento crítico. Muitas pessoas só reagem, como nós vimos nas aulas iniciais. Né? Então, no automatismo maléfico, no ciclo vicioso, no ritmo hipnótico e tudo mais. Ok? Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente vai aprender a lidar melhor com nossas emoções e, consequentemente, fazer melhores decisões. E ali ele deixa a pergunta, né? Como está o controle do seu pensamento? Você controla o seu pensamento? Esse pensamento que ele está se referindo, essa forma de criar raciocínios, sabe? Linhas de raciocínios, né? As percepções de contexto que a gente está considerando, né, ao longo de todo esse processo de avaliação que eu mencionei aqui várias vezes, analisar, interpretar, tirar conclusões, dar significados, para ver as possíveis condutas. Então, todo esse processo, estar mais consciente, né, desse processo,
fazer com que ele aconteça com maior qualidade de forma automática. Como eu falei para vocês, pensamento crítico não é ficar pensando, não. A gente reprogramar tudo isso para que isso aconteça com naturalidade, de forma espontânea, automaticamente, de uma forma melhor, né, do que está acontecendo antes da gente ter essas informações. Certo? E aqui vem essa imagem que no primeiro momento pode ser um pouco confusa, né, mas mostrando ali que, né, essas 3 bases, que foi a primeira imagem que eu mostrei, o pensamento, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, né, tudo isso acontece ao mesmo tempo, em ambos os sentidos. E ali traz também, né, as nossas atitudes, né, o fazer, está tudo interligado. E aí eu vou resumir tudo isso que eu falei agora, né, com essas imagens que esses autores trabalham, com essa imagem aqui, que muitos chamam de ciclo do sucesso. Quando a gente fala sucesso, pessoal, lembra que eu falo, poxa, cuidado com as terminologias? Sucesso, cada um tem uma definição, mas é sucesso em todas as áreas da vida, representadas, né, em qualquer imagem que você pegue de uma roda da vida. Aí cada um tem suas preferências de imagem a utilizar, mas aqui fica claro. Todo mundo tem o potencial, como vocês estão vendo ali. Tá? O potencial está dentro de cada um. O ser humano tem um potencial gigantesco. A gente tem que saber, né, explorar esse potencial, colocar para fora. O que a gente está fazendo aqui, de uma forma ou de outra, seja direto ou indiretamente, é explorar esse potencial. É identificar, reconhecer, aceitar esse potencial, acreditar nesse potencial. Né? Então, o quadrante ação, né, para a gente realmente extrair os benefícios desse potencial que tem que entrar em ação. Ação gera resultados. Resultados, né, reforçam nossas crenças. Então, é aquele velho trabalho, eu vou entrar em detalhe aqui, porque só essa imagem daria uma aula inteira, né, como vocês podem imaginar e já saber, né, mas um vai reforçando o outro. Se a gente faz esse processo com qualidade, a gente reforça positivamente. Se a gente faz esse processo, né, com falta de qualidade, essa falta de qualidade vai sendo reforçado. Então, quando a gente fala de pensamento crítico, a gente vai trabalhar todas essas, né, esses 4 principais pilares. Né? E como um interfere no outro, tem pessoas que, ao trabalhar o pensamento crítico, de repente, poxa, o pilar ação aflora. E aí reforça todos os demais, consequentemente. Entendeu? Então, eu só dei um exemplo, né? Senão a gente vai se estender demais. Mas o que eu quero dizer é, ao melhorar o pensamento crítico, a gente consegue potencializar, né, a execução em todos esses pilares representados na imagem, certo? E, lógico que às vezes mais um do que o outro, como eu acabei de mencionar, mas basta a gente melhorar um pouquinho né, do que está acontecendo em para que todos os demais também, né, é uma retroalimentação, todos os demais vão se potencializando também, tá? Um vai se alimentando do estado em que o outro se encontra, ok? Mas, enfim. Então, para finalizar, eu quero trazer aqui outra imagem desses autores, que está em inglês também, tá? Mas é bem simples de entender. Então, esse lado aqui, a gente está mostrando as virtudes, né, de um pensador crítico, né, de senso forte, um pensador crítico, né, tem já todas as suas, esse processo fortalecido, certo? Então, um bom, né, pensador crítico, vamos dizer assim. Então, são várias qualidades intelectuais. Então, seguindo no sentido horário, a gente vê ali integridade intelectual, humildade intelectual, senso de justiça, perseverança, ser justo, certo? Ser confiante na razão, acreditar na razão, ter coragem, empatia, autonomia. Então, às vezes, né, a pessoa acha que pensamento crítico não é importante. Então, a pessoa está fazendo uma afirmação como essa, por exemplo, tá? Então, ela já se enquadra como se ela já tem todas essas características desenvolvidas. Certo? Agora vamos para o outro lado. A gente vê aqui, né, características de uma mente indisciplinada. No sentido horário também, a gente vê hipocrisia intelectual, arrogância intelectual, né? Tipo, a pessoa é injusta, né? Preguiçosa, né? Tipo,
desprezo ali, né, desprezo pela justiça, né, tipo, não acredita na razão, né, covardia intelectual, né, egocentrismo intelectual, conformismo, no sentido de se conformar. A situação está daquela forma, a pessoa se conforma, se acostuma com aquilo, mas dentro daquele aspecto, a pessoa se submete àquilo. Entendeu? Então, algumas características principais que o autor traz, né, e trabalha cada uma dessas características de uma forma bem profunda. Então, eu estou trazendo aqui, né, simplesmente, pessoal, para a gente enxergar o quanto cada um de nós, né, tem o poder de melhorar cada uma dessas questões. Muitas vezes a pessoa se priva de aprender algo novo porque ela se coloca numa posição como se não precisasse, né, ou dentro daquele contexto que eu mencionei anteriormente. Poxa, a pessoa, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Então, paciência, né? Então, é uma escolha de cada um. Por isso que eu trouxe essas imagens aqui. Por mais óbvio que pareça, pessoal, o óbvio precisa ser sempre reforçado, pois constantemente ele é ignorado. Essa é uma frase que eu coloquei em várias apresentações. Porque não basta ser dito. Quantas vezes o óbvio é dito todos os dias? Quantos óbvios a gente não vê em livros, óbvios a gente vê em curso, em conversas de valor, né? Mas a gente tem que interiorizar aquilo, tem que reforçar, né? Porque às vezes, sem querer, a gente acaba, né, ignorando ele, passando despercebido. Se a gente não ignorasse tantos os óbvios da vida, a gente já poderia ter potencializado em muitos nossos resultados. Por isso que eu gosto sempre de colocar essa frase. Até mesmo porque nesse processo de a gente se tornar cada vez mais uma melhor versão de nós mesmos, a gente vai preparando mais a nossa mente. E, na verdade, o óbvio só é óbvio para a mente preparada, porque às vezes está na nossa cara a decisão que a gente precisa tomar, só que nossa mente não está preparada. Nós não estamos ainda com maturidade suficiente para enxergar aquilo. Nossa lente não está ajustada para sintonizar aquilo que está na nossa frente, na nossa cara. Por isso a importância de trabalhar o pensamento crítico. Aí eu perguntei como cada um está no meio de tudo isso, né, que a gente passou aqui ao longo dessas aulas. E fica aí a sugestão, a escolha de cada um. Sempre é a pessoa que se elege. A sugestão é, afie sua mente, para que as coisas começem a ser diferentes da forma que você, cada um, na verdade, está buscando. E é isso que eu queria compartilhar hoje, pessoal, para a gente encerrar essa série de aulinhas introdutórias sobre o pensamento crítico. Não sei como que ficou o áudio aí, peço desculpas, mas espero que dê para aproveitar.